No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete 60. o pecado e o diabo? As chances de vencer o aquecimento global para nossa vida. Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial. Alô, Brasil! Alô, mundo! Está começando mais um episódio do podcast Não é o Fim do Mundo. Jo Alac aqui do Rio, Nina Lemos de Berlim. E vocês aí, de onde quer vocês estejam. Oi, Nina! Oi, Jô. A gente está gravando agora um pouco atrasado porque a gente estava vendo o discurso do Trump em Davos. A gente se odeia, né? Cara, a gente faz muito para cumprir nosso papel jornalístico de trazer o fim do mundo direto para os nossos ouvintes. Apoiem esse podcast indo no Patreon, no Orelo e no nosso querido Apoie-se. E compartilhem, etc., porque vocês podem ver, gente. Ver o discurso do Trump em Davos é realmente um nível de sacrifício, né, que merece ser recompensado. Por favor. Mas a gente está em 2026 agora num mood. Um mood que a gente também quer falar de coisas belas, de coisas maravilhosas, porque não é o fim do mundo. E estou diante aqui de Antonina Lemos, a caçadora de aurora boreal. Nina, conta para a gente essa experiência quase mágica. Cara, não foi mágica exatamente, eu estou exausta. Eu estou há 2 dias, eu estou até com preguiça de aurora boreal, porque eu estou 2 dias com essa obsessão. O que aconteceu foi que há 2 dias, aqui em Berlim, numa noite, teve uma aurora boreal louca, na cidade inteira, tipo assim, verde, rosa, na Alexanderplatz, que você podia ver em qualquer lugar, mesmo flutuando. E o que aconteceu? Eu estava dormindo. Porque era de noitão, né? Mas não era, eu dormi cedo, entendeu? Era tipo 11. Entendi. E eu fui dormir tipo 10, eu fui dormir na hora da aurora boreal. Pois. Só que como eu dormi cedo, o que aconteceu? Eu acordei 1 da manhã. Aí eu olhei no celular, quando eu olhei fotos de aurora boreal. Aí eu fiquei com aquele negócio, FOMO. A pior FOMO da minha vida. Falei, Jô, o que eu faço? Olha isso que está acontecendo. Aí a Jô falou, vá para a rua, é uma chance única. Aí eu fui vagando, 2 da manhã, -3, -4, para o parque aqui perto da minha casa, e fiquei tipo maluca, olhando para o céu, e não vi nada, e não consegui dormir. E ontem a gente ia gravar, nem gravou, porque eu estava na função aurora boreal. Sim, porque está tendo uma explosão solar, né, que não se viu, como há 20 anos não rolava, né, Nina? É por isso que essa aurora está dominando. É um evento único, mas ninguém avisou, entendeu? Ninguém avisou. E não tem nada a ver com mudanças climáticas, tá? Só queria lembrar isso, porque algumas pessoas me escreveram falando é o fim do mundo e tal, mas tem um meteorologista que eu gosto muito, que eu sigo, um alemão, que falou que não tem nada a ver, tá? Que isso acontece mesmo, que o universo explode, é isso, Ju? Você sabe melhor do que eu. Porque o Sol fica tendo explosões solares, né, no Sol, e há 11 anos que as atividades solares estão muito intensas, então está tendo muita dessas tempestades solares que às vezes rolam a aurora boreal, né, ou lá também no outro polo. Acho que não tem nenhum problema, né? Assim, acho que pode causar interferência em GPS, acho que tem essa questão, causar interferência nas ondas de rádio e tal. Mas é uma coisa lá do Sol, que está lá sendo Sol pleno e fazendo essas explosões. E aí, dependendo do tipo de explosão e dos gases que são liberados, daí tem essas cores maravilhosas, né? Ou é porque é muito nitrogênio, ou porque é oxigênio, sei lá o quê, enfim. Essa coisa incrível. E que muita gente, né, Nina? Isso que eu acho, por isso que eu fiquei falando, vai pra rua, porque tem muita gente que planeja viagens carérrimas, né, para Finlândia, ou nesses lugares que é mais possível ver a aurora boreal, mais pro norte, para ir ver. E é uma coisa, como é um fenômeno da natureza, né? É uma coisa que não nenhum pacote de viagem vai garantir que você veja uma aurora boreal, né? Eu tenho amigos que já fizeram uma viagem rumo à aurora boreal e não tinha nada de aurora boreal, ficaram no escuro lá na Finlândia. Não, eu tenho total esse sonho de ver, né? Imagina, no quintal da sua casa. Mas aí,
virou uma obsessão, né? Porque na própria noite de segunda para terça, que foi o dia que teve a Aurora Boreal e eu perdi, eu já baixei vários apps, eu tenho 4 apps de Aurora Boreal atualmente, eu baixei uma bússola, porque eu não sabia onde era o norte. E você tem que olhar para o norte. E não vi nada. Aí ontem eu fiquei um dia, assim, não dormi direito, fiquei obcecada, e a Jo acompanhou essa aventura, porque eu fiquei nos apps olhando, e tem um negócio chamado índice KP, que eu não sei o que significa, tá, Ju? Mas é uma nova sigla. Que quando é acima de 7, tem probabilidade de ter aurora boreal. Aí eu ficava, o índice KP está 7. Olha, e tem vários aplicativos que você pode ver onde está a aurora boreal. Aí a Nina me mandava mapas, né, que era mostrando onde estava no mundo. E a zona... E foi um grande surto em toda a Alemanha, porque assim, eu vi no Twitter, assim, breaking news, primeira aurora boreal vista em Rostock, que aqui chama Polar List. Então, estava todo mundo surtado, porque muita gente perdeu, né? E aí eu fiquei nessa função, tipo, doida, sem dormir, maluca. E aí o que aconteceu? Não vinha. Até que uma hora eu descobri que a janela da cozinha é a melhor para o norte, é a minha vista para o norte. Tem uma outra coisa da aurora boreal atualmente. Tem um tipo de aurora boreal que você só vê quando você tira umas fotos no seu celular em modo noturno. Que loucura! Porque o olho humano não consegue enxergar. E isso o próprio meteorologista que eu sigo, que eu sou tipo devota, falou. Olha, não tem muita chance hoje, ontem, eu quero dizer. Mas se você vê uma poeirinha no céu, pega o seu celular, que pode ser. Aí eu fiquei, tipo, caçando com o meu celular. Uma hora eu vi, mandei pra Jo e falei, a Jo falou, acho que não. Mas aí eu já tinha decidido que era, eu fui pra rua, tava -4, eu quase congelei. Mas congelei mesmo, eu mandei recado pra Jo que a minha boca tava presa, né? Dava pra ouvir o congelamento? E depois você sussurrando, e você está frio, está frio. Era quase muito frio, era menos Bruxas de Blair. Bruxas de Blair. Positiva. Eu fui sem luva. Entendeu? Eu fiquei vagando assim pelo quarteirão, procurando lugares escuros, entrei no parque escuro, com medo de cair. Aí, resultado, com o celular, eu consegui ver uma névoazinha rosa. Mas que assim, né? Uma mini aurora boreal para postar no Instagram. Poxa, que decepção, mas, assim, Aurora. Eu posso dizer que eu vi, eu acho. Não, então mas eu tô feliz. E eu vou falar, entendeu? Tô nesse mood Baby Consuelo cósmica. Eu acho que só tudo isso já é maravilhoso, né? Assim, você poder ver uma aurora, você ir pra rua procurando, olhando pro céu, numa época que a gente está olhando tanto para as telas, né? E só olhando coisa horrorosa, você poder ficar caçando a aurora boreal, eu acho... Eu acho que você está certa, só que virou obsessão, Jo, aí não é legal. Porque aí eu já tenho 4 aplicativos, aí em vez de ficar olhando para o céu, eu fico olhando para aplicativos de aurora boreal. E agora é um novo vício que eu tenho. Porque agora que eu tenho um aplicativo para aurora boreal, eu vou ficar todo dia. Tipo, hoje, antes de gravar, eu já falei, Jo, falaram que ia estar nublado, não está. Ou seja, eu vou ficar caçando a aurora boreal toda noite, eu tenho um novo hobby. E o mais louco é que depois que a Nina saiu pela rua, você ainda achou que tinha perdido o óculos e me mandou um áudio hilário que eu vou soltar aqui. Tô muito louca, você não vai acreditar. Eu achei que tinha perdido meu óculos, eu tô te falando que eu acabei de achar. Tinha um buraquinho perto do sofá. Cara, saí na rua de novo procurando óculos. Fiz todo o percurso de novo no frio. Puta que pariu, Jo. Olha, eu vou continuar culpando o luto, porque eu tô muito louca. Nina, mas depois você achou o óculos, né? Achei, gente. Eu cheguei com tanto frio que eu joguei tudo assim no sofá. E porque ao mesmo tempo que eu tava com frio, eu tava te mandando mensagem. Aí caiu, assim, no meio da almofada. Não, eu acho que tem essa coisa também de todo mundo da cidade estar vendo a aurora boreal e do FOMO, que é tipo assim, caraca, tá todo mundo vendo, tipo, eu tenho que ver, né? E aí eu lembrei de uma vez, quando eu ainda remava, uma vez estava remando em Copacabana, e era a época das baleias, né? Que as baleias passam pelo rio, e tinha tido uma baleia pertão de uma galera na Barra. Daí a gente estava remando, de repente alguém virou e falou assim, eu vi uma baleia em Copacabana. E aí
muito longe, era uma baleia que tava, tipo, do outro lado, em Niterói, entendeu? Mas a pessoa viu a baleia pulando. Aí eu falei assim, cara, e daí depois a baleia pulou de novo, todo mundo, eu vi! E eu não tinha visto. Falei, gente, se eu for a única pessoa dessa canoa que não conseguir ver a baleia, eu vou voltar, tipo assim, muito loser, né? E daí depois eu vi a baleia saltando, lá, ela era lá em Niterói. Mas, tipo, você fala assim, gente, tá todo mundo conseguindo, menos eu, né? E acho que tem essa coisa também, que você falou isso do Instagram, que também vai aumentando tudo, né? Então, acho que Total, eu vi pelo Instagram. Eu vi no Instagram as pessoas postando e falei, agora eu tenho que ver. Agora, Jô, sabe uma coisa que eu lembrei? Uma memória vintage? Que era tipo procurar a Aurora Boreal? Cometa de Harley. Total. Você ficava procurando cometa de Harley? Sim, Quem é 50 a mais vai lembrar. Total. Eu morava em Piraí, a mítica Piraí, que já foi muito falada aqui nesse podcast, e eu lembro de ir de carro para o alto do Morro do Cruzeiro, onde tem uma cruz, assim, aquelas coisas cidade do interior, e aí ficavam todas as pessoas com luneta, os tios, os primos. Eu vi, a gente não vê porra nenhuma. Você lembra? Você sabe? Imagina, com seu pai, do jeito que ele é. Sim, e é muito doido, né? Como hoje em dia, com cada vez mais iluminação, a gente realmente vai perdendo essa relação com o céu, né? Porque, tipo assim, para você conseguir ver alguma coisa, tem que ir para um lugar que não tem nenhuma luz e que não é nem, às vezes, nem em lugares que são longe da cidade, já é tudo meio muito iluminado, né? Assim, realmente é como se a gente rompesse a nossa relação com o céu, que é uma coisa que dá pra gente o tamanho da nossa pequenez também, né? Isso é muito doido, porque eu acho que essa coisa do ser humano, né, ter esse ego tão inflado, sendo só mais uma poeirinha cósmica, né? E como a gente não olha para o céu, né, vai perdendo essa conexão, realmente você vai achando que a Terra é o bambambam, né? Sendo que é só um planetinha ali com umas pessoas dando ruim, dando defeito, né? E postando. E isso leva a gente para um novo tema, que é o overposting da Trend 2016. Nina, explica. Cara, assim, começou algumas semanas, as pessoas estão todas, você pode ver, você já deve ter visto no Instagram, talvez você já tenha postando fotos de você mesma em 2016 e fazendo uma lembrança aí, como eu estava há 10 anos. Olha, 2016, como era legal. Em 2016 eu estava viajando não sei onde, em 2016 eu estava trabalhando numa coisa incrível, um resgate do que foi o ano de 2016 para cada um. E aí também tem o resgate de gírias de 2016, coisas diferentes de 2016, etc e tal. Claro, todo mundo vai na onda, e alguns também para vender o próprio peixe, né? Assim, a gente entende, porque você tem que, né, agradar o algoritmo, para engajar, é trabalho, gente, está tudo certo, a gente não está aqui criticando ninguém. Só que a gente estava vendo essa trend de 2016, que a gente não participou, porque a gente não costuma muito participar de trend, isso não é bom para esse podcast, a gente devia participar, e lembrou de uma coisa básica. 2016, pra gente, é só uma coisa, o golpe da Dilma. Um ano merda, exatamente. E ainda tem uma parte dessa tendência que é assim, romantizando 2016. Não tem como romantizar 2016, gente. 2016 talvez tenha dado origem a esse podcast, que foi o começo do fim do mundo, como diriam os punks lá, daquele festival. Talvez não para muitas pessoas, mas para a gente, né, foi muito um divisor de águas pessoal, né, Nina? Totalmente, de vida. Né, os nossos amigos, assim, a Terra se partiu em dois em 2016. Sim. A gente não tem mais os mesmos amigos que a gente tinha antes, a gente não trabalha nos mesmos lugares que a gente trabalhava antes. Foi assim, uma separação do mundo, sabe? Quando o mundo se separa, foi horrível. Então não dá para romantizar, a gente não consegue romantizar. Jô, qual é a sua lembrança, assim, sentimento que você tem quando você pensa em 2016? Eu me lembro a primeira vez que eu fui na rua no Não Vai Ter Golpe, que teve, né? E eu me lembro que eu acho que como a nossa geração, né, essa geração crianças da ditadura, né? Eu acho que isso pra gente é uma coisa muito presente, a coisa de golpe, né? Era uma coisa assim que fazia muito parte da nossa imaginação, né? Nossa vivência um pouco, mas como a gente era criança, né? Da nossa imaginação. E eu me lembro que a primeira vez que eu saí na rua, que era ali, ainda era pequeno, né?
que era ali no Paço Imperial, eu falando, gente, eu não acredito que eu tô vivendo isso, porque eu acho que a nossa geração sempre se Total. perguntou, tipo assim, se eu fosse adulta, né, na época, ou jovem, na época do golpe, o que eu faria, né? Acho que a Lógico. gente é uma geração que cresceu muito com essa pergunta. E hoje a gente sabe a resposta, né? E hoje a gente A sabe, gente então eu teria acho que sido presa e torturada ou sim. exilada, não temos a menor dúvida. E eu acho que, tipo assim, eu me lembro disso muito, eu me lembro que da coisa da Dilma no Senado, que era perto do meu aniversário, eu tinha ido trabalhar, e eu voltei para encontrar uma galera num bar, eu andando pela rua, meio querendo chorar, sabe? É tipo assim... Jô, eu lembrei uma coisa um pouco antes disso, que era ali o esquenta do golpe. Uhum. Você lembra que a gente foi ver a abertura da Copa de 2014 na casa da Iracema? Lembro. E eu acho que foi a primeira vez que eu me lembro que a gente ficou gritando, era todo mundo de esquerda, os pais dela, uma galera legal, que a gente ficou gritando, não, vai ter golpe. Foi a primeira vez que eu me lembro de ter gritado, não vai ter golpe. E assim, por força, assim, por sorte, a gente gritou tanto que a gente não ouviu as pessoas mandando a Dilma tomar no cu, que assim, foi também um momento horrível. Só que, Jô, desculpa, mas eu tenho que lembrar, lembrei de uma história maravilhosa que aconteceu aquele dia, você vai ter que contar. Vou contar. Assim, era dia de abertura da Copa. Então, vocês imaginam como estava o caos no Rio. E eu estava na casa da minha mãe, no Maitá, e a Jô estava na casa dela, na Gávea, e a Jô ia me pegar de táxi pra gente ir pra casa dessa amiga em Laranjeiras. Laranjeiras. E ela não chegava, e a gente ia se falando por WhatsApp. Até que uma hora eu tô pronta, esperando a Jô, com a minha camiseta do Brasil, porque a gente usava a camiseta do Brasil. A gente usava. Isso não era problema naquela época. Não era. E aí eu recebo... Gente, tem foto daquele dia. Vamos recuperar e postar? Fazer a tendência? Vamos? Tem, vai. Só não tem a foto do momento icônico, né? Cara, de repente, chega a seguinte mensagem. Nina, não repara não, mas eu tô indo com uma freira. Com 2 freiras. Não repara não, estou indo com 2 freiras. No meio da Copa do Mundo. Aí chega o táxi. Eu abro a porta do táxi e tá a Jô sentada com 2 freiras. E eu não podia ficar rindo na frente das freiras. Mas o que aquelas freiras estavam fazendo? E a Jô já estava tipo amiga das freiras. E eu já conversando com as freiras. Como que você conseguiu? Porque eu tava... Como apareceram as freiras? Eu tava indo, né? Tava um caos, ninguém conseguia pegar táxi, né? Acho que na época nem sei se tinha Uber direito, né? Mas assim, era... e daí era aquela coisa, tá chegando, quando você deixa meio para cima da hora, né, e não tinha, e daí eu consegui um táxi, eu estava indo pegar a Nina, só quando eu passei pela Rua Jardim Botânico, tem um hospital muito grande, que é o Hospital da Lagoa, quando eu passei em frente ao Hospital da Lagoa, tinham 2 freiras desesperadas, tentando pegar também uma condução, sendo que uma estava com uma tipóia, entendeu? Era uma freira lesionada. Aí uma pessoa de índole boa, uma pessoa com coração cósmico, falei, gente, coitada das freiras, estão saindo do hospital, entendeu? Vamos ver para onde elas estão indo, entendeu? E aí, as freiras estavam indo para Laranjeiras, daí eu falei, vou passar Daí, nisso, a gente pegou o táxi e depois o táxi ainda quebrou, então eu tive que saltar com as freiras e a gente arrumar junto um novo táxi. E você tomando conta das freiras. Claro, gente. E as freiras abençoaram muito a gente depois, né? Abençoaram e deu ruim, né? Pô, freiras. Deu tudo errado, não adiantou nada. Era o início do fim do mundo, deu tudo errado. Mas, assim, são memórias horríveis, assim, as pessoas estavam muito violentas, né, Jô? E vamos lembrar, de que, assim, tá na moda relembrar 2016, eu vou ter que lembrar, porque eu sou escorpiana, entendeu? E sou vingativa mesmo. Tem uma galera que hoje em dia posa de feministona, que acabavam com a Dilma de um jeito machista, de um jeito nojento, que a Dilma não sabia se comportar, que a Dilma não sabia andar, que tudo bem mandar a Dilma tomar no cu,
Né, Ju? Você lembra disso, Era, né? claro, gente. Isso era uma coisa que Elas hoje eram em dia... muito misóginas, essas mulheres. E hoje elas fizeram rebranding e elas posam de feminista e conseguem até trabalho e dinheiro com isso. É muito revoltante. Sim, e além dessas fake feministas, ainda tinha muita gente isentona, né? Porque foi nessa 2016 que foi cunhado esse termo isentão, né? Inventou o termo isentão. E é realmente, eu acho que assim, uma coisa que como essa coisa do 2016, essa modinha, eu não tenho estado muito no Instagram, mas assim, eu não via. Ninguém tá lembrando disso, né? É uma coisa quase como se, assim, um ano que definiu todos os anos seguintes do Brasil violentamente, né? Se a gente pensar que o golpe deu no Bolsonaro e tal, ninguém fala sobre isso porque, de alguma forma, a isentolândia, para eles é muito cômodo e gostoso a gente esquecer disso, né? Porque, realmente, quantas pessoas hoje em dia estão aí sendo inteligentonas, sendo que na época elas apoiaram o golpe e não tiveram a menor leitura política, entendeu? Algumas ocupam até cargo, né? Público, no governo. Não, tá todo mundo ótimo, ocupam cargos comissionados, ou se não estão muito bem nas suas carreiras. Ninguém lembra, porque é incômodo, né? É incômodo você... Mas a gente lembra muito bem, a gente estava do lado certo da história, cara. Eu vou lembrar para sempre, mas é assim, como um trauma. E ninguém fala disso. 2016 vai entrar para a história das trends como um lugar idílico, uma terra do Mágico de Oz, né? Alguma coisa. A gente estava tão louca que eu lembrei da minha história do médico, lembra? Que eu já morava na Alemanha. Aí eu fui no meu médico de família aqui, aí ele virou e falou assim, você não tá com a cara boa, o que tá acontecendo? Aí eu falei, tô muito preocupada, tá tendo um golpe de Estado no meu país. E esse médico era ótimo, ele escreveu no papel assim, golpe de Estado no Brasil. Aí pronto, a gente virou um país fudido. Né? Porque quando eu vim pra cá, a terceira economia mundial... Sim, terceira? era aquele hype. Quinta, né? Não, sei lá, mas estava bombando. Obama a gente estava no top 5 da economia mundial, a gente era foda. E aí, de repente, você já está naquele lugar, assim, que, sei lá, que aí eu lembro, assim, de colegas da minha aula de alemão que iam nas nossas manifestações aqui, que eram super vazias, mas a gente fazia, em solidariedade, entendeu? Isso, para mim, foi muito definidor, porque eu deixei de ser a pessoa que ia ser solidária aos BOs dos outros países, né? Porque aqui em Berlim, como tem gente do mundo todo, tem treta do mundo todo aqui, né? Para ser a pessoa que convida e que as pessoas falam com você, vão, e as pessoas também falam com você com pena, né? Que depois, quando o Bolsonaro ganhou, aí era total pena, assim. Uma compaixão, uma solidariedade, né? Internacional é solidarité, que é lindo. Mas é muito louco você ter autoestima do brasileiro, se achar fodão. Sim. E de repente você tá do outro lado. Não, e aí dá um cansaço a gente pensar que esse ano, né, vai ter Copa, né, em junho, né, sendo que a Copa é num país que tá atacando em 3 países e um brigado com os outros 2, e vai ter eleição, né, você fala assim, gente, por favor, altos, né, Aurora Boreal, onde está você? E ainda nesse mundo com esse sacode, né, que a gente começou o podcast contando que a gente estava vendo o Trump lá em Davos, né, que é o encontro lá da galera do dinheiro e tal. Ontem, né, nessa terça-feira, já tinha sido um dia com muitas falas todas, né, na direção dessa instabilidade política e mundial que está acontecendo, né, Nina? E você até falou que você ficou vendo o discurso do primeiro-ministro do Canadá e deu uma apavorada, né? Eu fiquei apavorada. Eu recomendo ver, porque é muito bom. Eu não sei nem o nome dele, e também nunca tinha ouvido falar no primeiro-ministro do Canadá, para ser sincera. Agora, o discurso dele é muito impactante, que ele fala que a gente tem que abrir os olhos, porque está todo mundo vivendo uma mentira, que não é que a ordem mundial vai acabar, já acabou. E que não é um momento de mudança, é um momento de corrosão, acabou. É como se fosse quase, dá um pouco de raiva também, né? Porque é quase um chá de revelação do óbvio, né? Que para eles, né? Porque eu acho que como a gente é sul global, várias coisas que agora estão sendo faladas, isso estava escancarado, né? Eu até selecionei aqui um trecho do discurso dele. Nós sabíamos que a história sobre a ordem baseada em regras era parcialmente falsa, né?
Sabemos que o direito internacional se aplicava com rigor variável, dependendo da identidade do acusado e da vítima. Essa ficção era útil, então colocamos o letreiro na vitrine, participamos dos rituais e, em grande medida, evitamos apontar as lacunas entre a retórica e a realidade. Esse pacto já não funciona, vou ser direto. Estamos no meio de uma ruptura, não de uma transição. Não se pode viver dentro da mentira do benefício mútuo por meio da integração, quando a integração se torna a fonte de sua subordinação, ou seja... Ele foi muito foda, me deu vontade até de mudar para o Canadá. O nome dele é Mark Carney. Fazendo um meia-culpa, né? Que, tipo assim, enquanto estava sobrando para todo mundo, beleza, né? Agora que a gente está vendo que vai sobrar para geral, realmente a gente participou disso e tal. Sabe o que eu achei interessante, Ju? Que ele fala do Canadá como uma média potência, né? E ele fala que esses países, que as média potências têm um papel muito importante agora, né? Que você não pode ficar dependendo só dos Estados Unidos e da Alemanha. Ele cita a Alemanha, né, como grande potência. O Brasil né, uma média potência. E hoje, nessa quarta, quando o Trump fez o discurso dele lá em Davos, ele se referiu diversas vezes a ele falava, Mark, você está ouvindo, Mark? Eu vi seu discurso ontem, o Canadá é ingrato, porque foi um discurso bizarro, né? Que a gente vamos lembrar, Jô, que antes desse discurso, e antes do discurso maravilhoso do primeiro-ministro do Canadá e do discurso bizarro do Trump, o Trump postou nas redes sociais um mapa do mundo onde Venezuela era Estados Unidos, Canadá era Estados Unidos, e Groenlândia era Estados Unidos, gente. Ou seja, esse homem, ele está fora de si. Ele tá maluco. E o que ele fez também foi um exposed do Macron. Gente, caraca, como é que pode uma pessoa que é presidente fazer exposed? Para quem não viu, o Macron mandou uma mensagem no meio da madrugada, que a Jo, né, reparou nisso, falando assim, Donald, estamos combinando tudo certo com o Irã, tudo certo também com a Síria, mas o que você está pensando para a Noruega? E o que o Trump fez? Ele deu print screen na mensagem e publicou, ou seja, é um exposed. E é muito bizarro o que a gente estava falando do conteúdo também, que realmente é um exposed, né? Porque, assim, eu acho que a Europa não vê isso com tanta clareza como a gente sul global vê, mas o que ele falou ali foi assim, tudo bem bombardear a Síria, tudo bem bombardear o Irã, tá liberado. E isso também é muito assustador, que eles sejam tão cara de pau, né? Claro, dá muito ódio, gente, é muito ódio, cara. Você fala assim, sei lá, cara, dá muito ódio, né? Porque é ali meio escancarado, né? Assim, sul global, foda-se, né? Assim, a gente viu que eles negociam falando sobre um país, sobre pessoas que vão morrer, é isso, matar pessoas, crianças, como se fosse assim, Jô, vou ali ver a aurora boreal. É isso. Entendeu? Muito bizarro. É muito bizarro e eu achei engraçado também como isso desapareceu no ar, porque ninguém, né, embora o Macron vire dando uma entrevista falando o que eu falo publicamente, eu falo privadamente também, não tenho nada a esconder, fez esse papel, mas ninguém vira e confronta, né, e fala assim, como assim, né? Eu não vi em nenhum lugar, Jô, acho que passou batido, assim. Ele só falou, tipo, não tem nada a esconder, falei mesmo, sei lá, tipo isso. É uma loucura, né? E hoje, no discurso do Trump, foi um discurso totalmente racista, né? Totalmente imperialista, né? A gente foi ouvindo e anotando, só merda, né, Nina? Só merda. Ela foi uma pessoa realmente que merece muitas coisas, gente. Apoia esse podcast, porque ela viu inteiro, tá? Eu vi inteiro ela essa me merda. mandou vários highlights, e são uns highlights bizarros, que parecia que você estava me mandando fake news, entendeu? Parecia fake news, gente, porque entre as coisas, ele chegou falando que os Estados Unidos estava bombando, os Estados Unidos é o maioral, que está rico,
e que, como é um fórum econômico, né, ele está falando lá com também donos da porra toda, e que se os Estados Unidos vai bem, o mundo vai bem. Se os Estados Unidos vai mal, o mundo vai mal. Se os Estados Unidos está rico, a bolsa bomba. Se não tá, a bolsa fica uma merda. E como ele, em um ano, conseguiu tirar os Estados Unidos do buraco, ficou lá primeiro falando tudo isso. Daí depois ele comentou com naturalidade que ele pegou o petróleo da Venezuela. Agora temos E também... falou que quem investia em energia verde, né? Tema central aqui desse podcast, era idiota, era otário. E toda hora ele falava, os verdes. Os Que é verdes tipo um inimigo, né? otários. Os verdes otários, os verdes, os verdes. Porque ele acusou a China de fazer como é que fala? Os moinhos eólicos, né? As turbinas eólicas e não usar turbinas eólicas e vender para os idiotas. E daí falou que daí depois ele começou a atacar a Europa, e daí sempre tem essa coisa meio supremacista branca, porque ele falou uma hora assim, eu gosto da Europa, eu tenho como se fosse laços com a Europa, o meu pai é 100% alemão, e a minha mãe é 100% escocesa, ou seja, ele está ali na linha da supremacia branca, porque ele falou que alguns países da Europa, com as ondas de migração, se tornaram irreconhecíveis, né? Sim, que é um discurso racista. Discurso racista, e lá pelas tantas, depois ele ainda falou que ficou surpreso como a galera da Somália tinha um QI maior do que ele achava. Ele é um supremacista branco. Não, ele falou da Somália, foi muito chocante. Ele falou, eles conseguem roubar, mesmo eles, que têm aquele QI baixo, e a Somália, aquilo não é um país. E era assim, um maluco, né? Ele ficou maluco, falando por mais de uma hora. Depois ele começou a atacar, daí ele finalmente entrou no assunto Groenlândia, né? Que ele falou, não ia falar sobre isso, mas realmente não ia dar para chegar. E daí ele falou que tudo da OTAN ele que fez também o Domo de Israel, e aí a OTAN era ingrata, e que os Estados Unidos tinha ocupado a Groenlândia na época da Segunda Guerra Mundial para proteger, porque a Dinamarca não conseguiu. Só que aí eles fizeram a burrice de devolver. Que é mentira e que é fake news. E aí agora eles querem, porque eles querem. E que se não tiverem, vai ficar anotado, entendeu? Uma hora até falou assim, não vou fazer guerra, mas se eu não receber, isso vai ficar anotado. Porque o Canadá é ingrato também, porque eles querem fazer um grande domo de ouro nessa coisa, que ele falou que não é só um pedação de gelo, terra rara, enfim. Ficou lá falando que ele ia pegar. E ele está no momento com hiperfoco na Europa, né? Porque ele já teve hiperfoco na Venezuela, Colômbia, na América Latina, agora ele mudou o hiperfoco de continente. Sim. Que é a grande guerra que ele está fazendo com a Europa. E é muito louco, né, Ju? Porque eu vejo o noticiário Tagesschau aqui toda noite, noticiário alemão, e parece muito o Brasil algumas semanas atrás, né? Porque estão, de fato, as pessoas, a nossa soberania. E o discurso, eles estão retaliando com tarifas e somos diplomáticos, mas tinha um acordo aí comercial da Europa com os Estados Unidos que eles pausaram e teve um pacote aí de medidas para jogar nas costas dos Estados Unidos. Só que, como a gente já falou aqui no outro episódio, a Europa depende dos Estados Unidos, mas é um cachorrinho dos Estados Unidos por causa da OTAN, né? E o Trump fica jogando isso na cara da Europa, e por isso é uma grande loucura. Tá muito bizarro. E assim, aquilo que a gente falou, né? A gente tá falando... A gente não conseguiria ser atual nem se a gente gravasse todo dia. Nem, porque, entendeu? Porque o tempo histórico, vou repetir, tá em velocidade 2.5, porque, tipo, Venezuela... Foi 2 semanas, Jô. Parece que foi ano passado, assim, ano passado, na festa de janeiro, parece que foi a mesma. E esse assunto já se dissipou, né? Isso que eu acho estranho. Cadê o Maduro, que eu não sei? Ninguém fala isso mais. Ninguém fala nisso mais, gente. É muito estranho. Por isso que você tá mais do que certa de parar tudo e ir atrás de uma aurora boreal. Não, também acho, lógico. Já tô até olhando aqui pro céu, mas o índice KP hoje tá 3. Ah, meu Deus. Tem pouquíssima chance. Mas a gente continua aqui do Brasil, chuvoso, torcendo, porque se você vê uma aurora boreal, para mim vai ser quase como se eu tivesse visto também. Não, se eu ver, eu posso fazer live de vídeo, Jô, para você ver. Por favor. Como que a gente pensou nisso antes? Por favor, fiquem atentos às nossas redes, porque a gente quer saber de coisas belas
E se a gente for agraciada, vai ter live da Aurora Boreal. Ficamos por aqui, né, Nina? Ficamos por aqui nessa nova desordem mundial. E sem romantizar 2016. Até. Até. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a Repete o 60. pecado e o diabo. As chances de vencer o aquecimento global para a nossa vida são Não é o fim do mundo. Um podcast em tempo de apocalipse climático e existencial.